Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês, né? E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre describing personality, que quer dizer descrevendo personalidade, né? E também vamos ver sobre stative and active verbs, que são verbos de ação e verbos de condição. Então, vamos começar descrevendo as personalidades, né? What is she like? Como ela é? Então, né, essa é a pergunta, né, que eu faria para saber sobre a personalidade de alguém. What is she like? Como ela é? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns adjetivos de personalidade, né? São aqueles adjetivos que nós usamos para falar sobre a personalidade de alguém. Se aquela pessoa é chata, se é educada, se é extrovertida, se é tímida. Então, eu trouxe aqui, né, alguns, né, porque existem inúmeros. Trouxe alguns para vocês aí, como respected, que é respeitado, patient, que é paciente, polite, que é educado, outgoing, que é extrovertido, shy, que é tímido, extroverted, que é extrovertida, curious, que é curioso, relaxed, que é relaxado, bad-tempered, que é mal-humorado, boastful, que é orgulhoso, irresponsible, que é irresponsável, cruel, que é cruel, né, uma pessoa cruel, violent, que é uma pessoa violenta, annoying, que é uma pessoa irritante, e rude, que é uma pessoa grossa, né, uma pessoa grosseira. Então, minha gente, esses são alguns adjetivos de personalidade, tá certo? Como vocês descrever a personalidade de alguém, né? Tem muitos outros na internet, no dicionário, tá certo? Então, agora nós vamos ver sobre stative verbs and active verbs, né? São verbos de condição e verbos de ação. Vamos ver a diferença de cada um deles. Então, gente, vamos começar pelos stative verbs, né? Que são verbos que expressam estados ou condição no lugar de uma ação, tá certo? Eles normalmente são relacionados a pensamentos, emoções, relacionamentos, sentido, estado de existência, medidas, certo? Então, quando eu uso os state verbs, né, estou me referindo a uma condição, né, que pode ser um pensamento, pode ser uma emoção que eu estou sentindo, tá certo? Nunca uma ação. Vamos ver alguns exemplos. Os state verbs descrevem coisas que não são ações. Por exemplo, he smell of fish. Ele cheira a peixe. Eu estou me referindo a um estado, né? Nesse momento ele está cheirando, ele cheira a peixe, quer dizer, ou você cheira ou você não cheira. Então, smells é um state verb, é um verbo de condição, tá certo? Por exemplo, se fosse uma ação, né, seria he smelling the fish. Ele está cheirando a peixe. É uma ação. O homem quer saber se o peixe está... Não, ele está cheirando o peixe, tá, gente? Olhem a diferença. Ele cheira a peixe é uma condição, né? Porque ou ele está cheirando a peixe ou não. Agora, quando eu digo que ele está cheirando o peixe, ele está fazendo uma ação. Que ação é? Está lá cheirando o peixe, né? Uma ação. Então, vamos para outro exemplo. I think we should go to Croatia for a holiday this year. Eu acho que nós deveríamos ir para a Croácia para nossas férias este ano. Eu estou falando sobre uma opinião, né? Que ou você tem uma opinião ou você não tem. Então, think é um state verb, tá? Agora, quando eu digo, sorry, what did you say? I was thinking about my holiday. Quando eu falo, desculpa, o que você disse? Eu estava pensando sobre minhas férias. Então, o ato de pensar é uma ação, tá certo? Então,
não é um stative verb. Né? Agora vamos para os verbos de ação. Eles são usados, né, como o próprio nome já diz, para expressar uma ação física, como dormir, sleep, como eat, que é comer, como run, que é correr, como work, que é caminhar, como talk, que é falar, certo? Então, tudo que for relacionado a uma ação física, eu me refiro a action verbs, certo? Vejamos alguns exemplos. The girls go to the beach in July. As meninas vão para a praia em julho. É uma ação, certo? Outro exemplo. Mary goes to her grandma's house every Sunday. Maria vai para a casa da sua avó todos os domingos. Então, o fato dela ir para a casa da avó é uma ação, tá? He is building a toy castle. Ele é Tom, ele está construindo um castelo de brinquedo. Construir é uma ação, tá, gente? Então, a diferença de um para o outro é que enquanto um se refere à ação física, que são os verbos de ação, se refere às coisas físicas, né, que nós fazemos, o outro se refere a coisas a condições, ou seja, coisas que estão no ato de pensar, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro. Aqui estão as referências, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que surgir é só me procurar lá no WhatsApp. Então, por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.